Olá, você que está aí me acompanhando. No vídeo anterior a gente falou então a respeito da jornada do herói, na síntese da jornada do herói, sobre alguns aspectos do processo de autoconhecimento. E hoje aqui nesse vídeo quero entregar para você um conteúdo que eu acredito ser muito importante e muito valioso, até porque isso realmente pôde contribuir com o meu próprio processo, com a minha própria caminhada pessoal, né? A gente vai falar então sobre as 3 primeiras etapas da jornada do herói. Vou dar uma ênfase porque elas são muito importantes. E a relação dessas 3 etapas com os 3 primeiros arquétipos, relacionados aos 12 arquétipos de Jung, mas aí fazendo referência também a um estudo de uma pesquisadora chamada Carol Persson, que fez uma pesquisa, um trabalho bem preciso a respeito disso. E essas 3 etapas da jornada do herói, elas falam sobre a nossa dificuldade em se mover em direção àquilo que é o nosso chamado, né? Quem de nós, em algum momento, diante de um chamado para um novo nível, para um novo projeto, para uma nova relação, né, para poder se expandir, poder crescer, não enfrenta os nossos nãos internos. A gente faz tudo, menos aquilo que tem que ser feito. Quem não passa por esse tipo de paralisação, né, muitas vezes nomeado como preguiça, como retraimento, mas a verdade é que todos nós temos, na grande maioria das pessoas, traz uma certa vergonha em olhar para essa paralisação. E muitas vezes entra aí o auto-engano mesmo, né? Então eu faço muito, um workaholic, por exemplo, ele está na matriz da preguiça, né? Faz muito, mas não consegue fazer aquilo que realmente tem que ser feito. E essas 3 primeiras etapas, elas ensinam muito a respeito desse processo. Eu acredito que isso vai ser de valia, uma grande valia para você. E eu quero falar sobre eles. Então, vou compartilhar aqui uma tela. Isso tudo ainda está relacionado, né, à jornada do herói, na qual eu pude falar de forma um pouco sintética, né, em síntese, no nosso vídeo anterior. Aqui eu só revisando aqui, né, os 12 passos da jornada do herói. Eu não vou falar novamente sobre a jornada. Talvez você procure aí um conteúdo meu onde eu falo mais isso de forma específica. Mas nós vamos falar então a respeito das 3 primeiras etapas. E na primeira etapa da jornada do herói é conhecida como o mundo comum, como o mundo conhecido. Na relação com os arquétipos de Jung, a gente vai falar aqui do arquétipo do inocente. Aqui são as cartas que eu utilizo na metodologia. Aqui a gente tem a imagem do inocente, né? E o inocente, ele está falando então da zona de conforto, né? Do lugar conhecido. Então, quando eu estou diante de um grande desafio na minha vida, de dar um novo passo, eu preciso tomar consciência a respeito do que é essa zona de conforto, o que é esse mundo comum, né? O que é isso que é esse caminho, né? Na qual eu já domino, já estou acostumado a percorrer ele, e isso me traz uma zona de conforto, me traz um calor, vamos dizer assim, né? Aqui eu conheço, aqui eu domino. Isso é muito interessante, porque nas questões, muitas vezes, quando a gente vai, dentro da metodologia do jogo da vida, quando a gente vai definir uma questão, um grande desafio para ser trabalhado dentro do jogo, muitas vezes as pessoas acabam trazendo uma questão que não é de fato a questão da pessoa. Por quê? Porque ela tende a transitar pela área que ela acredita que ela pode superar, pela área que ela tem domínio, para aquela área que, de uma certa forma, ela traz um conforto, traz uma segurança para ela. E muitas vezes é difícil de encarar aquela área que ela muitas vezes nem acredita que é capaz de superar. Então, o que eu vejo, por exemplo, né? Muitas pessoas que trazem uma questão profissional, propósito de vida, de trabalho, mas é que a vida, o relacionamento é que está um caos. Ou a pessoa está sozinha já há muito tempo, se fechou para relacionamento, ou está num relacionamento realmente que não tem amorosidade, não tem prazer, não tem paixão. É um relacionamento uma relação às vezes de codependência, tem um ganha-ganha, mas a pessoa tem dificuldade em realmente encarar qual é a realidade. Então ela escolhe sempre aquele quadrante, que é o quadrante que, de certa forma, para ela é mais fácil transitar, apesar de conter desafios também.
Então, para a gente entender um pouquinho a respeito do que é essa zona de conforto, que é esse mundo comum. Aqui eu trouxe a imagem, para quem assistiu já O Senhor dos Anéis, a gente está falando do Campbell, né? O Senhor dos Anéis contém de forma muito clara essa teoria do Campbell a respeito da jornada do herói. Tanto que o filme inicia, aqui mais especificamente, também podendo falar do livro do Campbell, do Tolkien, né? Que é o Hobbit, que foi, apesar de ter sido lançado depois dos 3 livros de O Senhor dos Anéis, ele, na verdade, conta a história original, antes desses 3 livros. E essa história começa mostrando aqui o condado, né, o mundo dos hobbits. Eu vou mostrar vou colocar um vídeo aqui que vai ajudar a entender isso de forma mais clara. Só um minutinho. Vou colocar aqui. A respeito de Fica atento aí a legenda. Vamos lá, os hobbits têm vivido implantado nas 4 quadras do condado há muitas centenas de anos, muito satisfeitos em ignorar e serem ignorados pelo mundo das pessoas grandes. Como a Terra-média é, afinal, cheia de criaturas estranhas além da conta, os hobbits parecem serem pouco importantes. Mas são grandes guerreiros ou considerados muito sábios. Frodo, tem alguém na porta? Na verdade, há até quem diga que a única paixão verdadeira dos hobbits é a comida. Injusta, pois também desenvolvemos um forte interesse em tomar cervejas e em fumar erva de fumo. Mas onde nosso coração realmente está é na paz, na tranquilidade e na terra bem cultivada. Os outros hobbits têm amor nas coisas que crescem. Eu te entendo, todo nosso jeito parece estranho. Sei realmente, mas é uma vida simples e não é nada ruim. Feliz aniversário, meu bom senhor. Frodo, a porta! Mas onde está aquele rapaz? Então, como é interessante ali, você pode então observar, né, que ele representa esse mundo comum como, né? As casas parecem um útero, lugar quentinho, chazinho quente saindo do forno, bolinho quente, né? Os senhores ali fumando cachimbo, as crianças correndo pelo campo, né? Então traz essa aura de conforto, né? De mundo conhecido. Aí diz que nenhum hobbit nunca saiu dos limites do condado. Então percebe que o filme inicia mostrando esse conforto, esse mundo tranquilo, comum, mas de repente alguém bate a porta, né? Então vou botar aqui o slide, esse bater a porta é o que a gente vai chamar na jornada do herói de o chamado para a aventura, né? Então, em algum momento, esse mundo comum, esse mundo conhecido, ele é provocado. O herói, ele é convidado a ir além disso, né, que está na zona de domínio do herói. E aí quem bate a porta ali naquele momento no filme é então o Gandalf, né, também representante aí do arquétipo e da figura do sábio e também do mentor na jornada do herói, né? Na jornada do herói, o mentor ou o mestre, ele sempre surge, né, no estágio mesmo no mundo comum, como surgiu aqui, é aquele que faz o chamado, o herói para a aventura, ou também aquele que, quando o herói aceita o chamado, surge o mentor para ser esse aliado, esse guia que vai auxiliar o herói diante da sua jornada, né? Então eu vou
colocar aqui mais um videozinho que vai relatar isso. Eu acho esses vídeos, eles explicam de forma muito clara isso que eu tô trazendo aqui. Então, vou compartilhar aqui. Um minutinho. Só um minutinho. Vou ter que corrigir aqui uma coisinha. Saiu um outro vídeo aqui. E ok. A gente tem... É aqui, ó. Ótimo. Todos estão vendo aí? Ok. É 60 anos antes do início do Senhor dos Anéis. Né? Tem que focar na legenda nesse vídeo que o áudio não está muito bom. I'm looking for someone to share in an adventure. I don't imagine anyone must agree. That much interest in the adventures. Sounds disturbing. Uncomfortable thing. Well, too late for dinner. Good morning. Think that I should have left a big good warning by rendered on the Duke's son, as if I were selling buttons at the door. Little change. Another town is better than the others. Simon, but you know my name, although you don't know where I belong. I'm Gandalf. And Gandalf means me. Not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. Oh, too. Used to have them on Midsummer's Eve. Now I hear you're still in business. What else should I be? I'm pleased to find you remember something about me, even if it's only my father's. Well, that's decided. It will be very good for you. Most amusing for me. I shall inform the others. What? No. Wait. We do not want any adventures here. Thank you. Not today. Nothing. I suggest you try over the hill or across the water. Bom, vamos lá aqui. Minutinho, retomando aqui. Ok. Então, o herói então recebe o chamado, né, para romper essa zona de conforto. E quando o herói então recebe o chamado, o que é comum na jornada do herói é que o herói ele negue o chamado. E quando o herói ele nega o chamado para a aventura, ele entra numa crise existencial. E essa crise se torna aguda até que o herói ele possa aceitar o chamado. Então ele tenta voltar, então ele fecha essa porta, ele nega o chamado, ele tenta voltar para o mundo comum, para o mundo conhecido, mas agora, após o chamado, esse mundo perde o sentido. Já não é possível mais permanecer ali. E essa crise, então ela vem com essa função, com esse papel, né? Que é representado aqui, então, na jornada do herói, com o arquétipo, então, do órfão, né? O arquétipo que vai convocar para essa entrada nessa fragilidade, nesses sentimentos negados. Né? Enquanto ele não pode reconhecer a fragilidade,
ele não pode receber ajuda, ele não pode se mover. E o que é reconhecer essa fragilidade? O que é, então, esse chamado, né? O que é essa negação e esse chamado para aceitação, né, desse caminho proposto ao herói, né? É a possibilidade de se colocar à mesa aquilo que é a minha questão principal, aquilo que é o meu ponto de dor, meu ponto de fragilidade. Porque o objetivo, por exemplo, desse trabalho que eu faço é ajudar realmente a localizar qual é, de forma bem clara, esse ponto. Quais as nuances que estão por trás, como é que o inconsciente, né, atua, impedindo que se olhe e que entre em contato com esse sentimento desafiador. Mas quem são os nossos enfrentamentos, os nossos dragões, os nossos antagonistas, se não esses sentimentos desafiadores que nós carregamos? Normalmente esse ponto principal, que eu costumo dizer que é a bola da vez, ele normalmente é um ponto negado, né? A estrutura psíquica está a serviço de proteger o contato com essa dor, porque o nosso medo mais profundo é de entrar em contato com a nossa dor e não ter saída. Mas aí ela vem cumprir uma função, né, através aí dessa crise que se instala após o chamado, para que o herói finalmente ele possa, de fato, ter clareza a respeito do seu ponto e ter a disposição de encarar esse chamado, né? Então, quando o herói ele encara o chamado, ele entra para o terceiro arquétipo, né, que é o arquétipo do guerreiro. Vou mostrar mais um pedacinho de um vídeo aqui que vai elucidar isso. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó. Eu levarei o anel até morto. Porém, não conheço o caminho. Eu ajudarei com esse fardo, enquanto tiver que carregá-lo. Se com minha vida e minha morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. Aqui já foi o suficiente para compreender a mensagem que eu estou querendo transmitir. Só um pequeno gancho aqui em relação à jornada do herói, né? Então, o arquétipo do órfão, que é o segundo arquétipo aqui dos dois arquétipos de Jung, ele vai ensinar, então, desenvolver a interdependência, né? Um ponto do trabalho que sozinho a gente não consegue atravessar. Acontece que quem está atuando muito no arquétipo do órfão está na autossuficiência, né? Esse arquétipo do órfão ele é importante porque é nessa orfandade, nesse dar conta por si mesmo, é que ele vai desenvolver qualidades necessárias para ir para o terceiro arquétipo, que é o arquétipo do guerreiro, né? Ele vai, né? Mas ele só vai para o arquétipo do guerreiro quando ele pode reconhecer seus limites, quando ele pode colocar à mesa qual é o seu grande desafio. Percebe que ali no filme do Senhor dos Anéis, quem vem aceitar o chamado é o Hobbit, o Frodo, representante também do primeiro arquétipo, que é a inocência, porque somente a inocência é capaz de entregar o anel ao fogo na qual ele será consumido, né? Mas quando o Frodo, então, né, desde a origem dos seus ancestrais, né, sobrinho lá do Bilbo,
ele finalmente, então, aceita aquilo que é a missão dos hobbits, que tem essa inocência que ninguém tem. Então, quando ele assume o chamado, no meio daquela crise que está ali em volta dele, as pessoas discutindo, nenhuma solução, nada dando certo, de repente ele aceita o chamado. Quando ele aceita o chamado, você percebe que o Gandalf ele volta com um olhar de compaixão. O coração dele é tocado. Porque daí também o Frodo chega e fala, eu vou, mas eu não sei o caminho. Ele entrega a fragilidade dele, eu não sei como ir. E aí então surge quem na jornada do herói? Um quarto elemento da jornada do herói muito importante, que são os aliados. Os aliados, eles só podem surgir na jornada do herói quando o herói ele aceita o chamado para a aventura. Então, por exemplo, a história clássica, né? Tem um rei com uma princesa, a princesa raptada, está nas garras do dragão, e o rei, então, desesperado, anuncia para o reino quem é o bravo guerreiro, o bravo herói que irá resgatar a princesa. E aí, aquele silêncio no reino, de repente, surge um bravo guerreiro e fala, eu vou. E é só quando ele fala, eu vou, é que surgem os aliados, que aí vão chegar para ele e dizer, não, você não vai sozinho, nós vamos com você. Percebe o quanto isso tem relação com as nossas questões, né? E lembra disso, a questão principal, ela tem uma característica de negação. Muitas vezes a questão principal é aquela que eu tenho vergonha, é aquela que eu ainda tenho dificuldade de colocar na mesa. Por quê? Porque o meu medo é de olhar para a minha fragilidade e aquela ser a minha realidade final, não ter saída, né? E, na verdade, é o contrário. Quando eu realmente me fragilizo, né, posso vencer o general orgulho e colocar a minha questão na mesa, surge ajuda, surgem os aliados e vão surgir os elementos necessários para se atravessar, né, esse processo que muitas vezes envolve entrar em contato com sentimentos negados, com raivas não expressadas, com lágrimas não derramadas, tudo isso que envolve um caminho autêntico de autoconhecimento. Então, eu senti de compartilhar essa pérola, essa pequena síntese do que é essa etapa inicial da jornada do herói. Espero que isso possa contribuir com o seu processo, né? Então, se você está vivendo essa crise, entenda que você está na antessala da aceitação do chamado, e que quando você aceitar o chamado, você vai receber ajuda. Mesmo que aparentemente você pense, mas como que eu vou resolver isso? Eu não consigo. Aceita o chamado, encara qual é o ponto de trabalho. Né? Mas para ir para o arquétipo do guerreiro, para encarar o ponto de trabalho, às vezes primeiro eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Primeiro eu preciso ter humildade, honestidade, para realmente encarar, colocar a minha questão na mesa e sentir, abrir uma disposição em sentir o que tem que sentir. Essa é a coragem. Esse é o crescimento e é o fortalecimento do arquétipo do guerreiro em você. Então, obrigado por acompanhar esse conteúdo. Logo mais eu vou entregar mais alguma coisa aí para vocês, tá bom? É um prazer compartilhar esse conhecimento. A gente vamos nos vendo e nos falando. Um grande abraço a todos, uma ótima semana.